Oi, que alegria estar aqui com você novamente. E hoje trouxe uma palavra para compartilhar contigo, uma palavra que falou ao meu coração. E eu peço a Deus que, assim como tocou no meu coração, assim como falou comigo, que possa falar com você também. E essa palavra é tão interessante, ela está no livro de Apocalipse. Não se assuste, às vezes as pessoas falam do livro de Apocalipse, então, tem tantas ideias sobre esse livro, mas eu queria te convidar a tirar seus preconceitos, se porventura você tiver, e pensar comigo sobre uma das igrejas para as quais Jesus enviou uma carta. É isso mesmo. Jesus vai até João, aparece para ele e envia 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E uma dessas igrejas se chamava a Igreja de Filadélfia. E hoje eu sinto, está queimando no meu coração, compartilhar contigo sobre essa mensagem, sobre essa carta de Jesus à Igreja de Filadélfia. Vamos lá? Eu vou estar lendo contigo o livro de Apocalipse, capítulo 3, verso a partir do 7º ao 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que linda essa carta! É tão especial poder lê-la e poder perceber como Jesus fala aos nossos corações. Quando a lemos, podemos observar como um espelho para essa carta. Eles se veem nessa carta. A sua fraqueza está ali estampada. No entanto, a sua vitória, a sua proposta de vitória está ali também. É extraordinário a gente poder ver quando Deus fala conosco, não é verdade? E eu quero trazer à luz, na meditação sobre essa carta, alguns pontos. Tá? A primeira coisa, lá no verso 7, ele fala palavras daquele que é santo e verdadeiro. Ele se apresenta como aquele que é santo e verdadeiro. Em todas as cartas, Jesus ele se apresenta de uma forma muito particular para aquele povo. Ele sabia a linguagem, ele sabe a linguagem de cada um de nós. Ele sabe exatamente a palavra que nós precisamos ouvir.
E assim não foi diferente com a igreja de Filadélfia. Ele foi muito pontual. Ela precisava ser alcançada com as suas particularidades. Ela precisava ser alcançada na sua identidade. Ela precisava ser tocada de uma forma individual. E Jesus faz isso com ela, assim como ele faz comigo e com você. Ele sabe que você é uma pessoa única. Ele sabe que você tem uma história. Ele sabe que você tem uma digital. E ele honra e respeita essa sua individualidade. Ele nunca te pediu para se amoldar, para ter uma outra personalidade. Caráter é diferente. Nós vamos sendo moldados conforme o caráter de Cristo, do homem perfeito, não é? Mas aí estamos falando da individualidade, né? Que não quer dizer que uma pessoa é certa ou errada por ter aquela individualidade. Cristo respeita e honra, e ele nos alcança na nossa particularidade, né? E ele respeitou a individualidade dessa igreja de Filadélfia e se apresenta dessa forma tão particular a esse povo. Palavras daquele que é santo e verdadeiro. Numa cultura que adorava outros deuses, ele se apresenta. As palavras são daquele que é santo e verdadeiro. É simplesmente isso que eu preciso dizer para vocês. E aí, lá no verso 7 ainda, ele diz que aquele que tem a chave de Davi, que abre as portas e ninguém fecha, e que fecha portas e que ninguém abre, né? Eu quero ler esse versículo com você aqui, ó. Estamos ainda no verso 7. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Que extraordinário! Então ele aqui revela que ele tem toda autoridade e todo poder. E como assim? Como nós podemos entender que ele tem a chave da casa de Davi? O que é isso? O que isso significa para nós? Sim, ele tem o cargo mais elevado do reino. Ele faz alusão, ele faz uma comparação ali com a chave da casa de Davi, para aquele povo poder entender o que ele queria dizer nas minúcias. Ele queria dizer o seguinte: lá atrás, lá no livro de Isaías, nós lembramos de uma história que existia o rei Ezequias e existia Eliaquim, que servia ao rei. E o Eliaquim, no momento turbulento, no momento difícil do reinado do rei Ezequias, ele é fiel. E então o rei Ezequias faz o quê? Entrega a chave mestra que abre todas as portas do reino. Então o rei Ezequias, ele entrega para Elimeleque o que? A denominada chave de Davi. Chave da casa de Davi. E é isso que Cristo traz nesse momento para a igreja de Filadélfia. Que lindo! Ele diz assim: olhe, eu sou o cargo mais elevado da corte e eu sou detentor da chave da casa de Davi, Eu tenho nas minhas mãos essa chave de abrir todas as portas e fechar qualquer porta. Aquela porta que eu abrir, ninguém pode fechar. E aquela porta que eu fechar, ninguém poderá abrir. Sou eu que decido, Então, é tão interessante, é tão forte, é tão poderoso a gente perceber. Ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder, E em quantos momentos nós vemos, na história, nas nossas vidas em algum momento, podemos estar vivendo este momento agora, de alguma ansiedade, de não estar vendo possibilidades à frente, e de não estar percebendo, de não estar conseguindo ver qualquer oportunidade na frente,
e está de alguma forma ansioso, está de alguma forma inquieto, sem saber direito como vai proceder, né? E ele é aquele que diz: olha, eu tenho nas minhas mãos a chave da casa de Davi, né? Eu sou detentor, né, de todas as chaves, né, do reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus está acima de todos os reinos. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele é chamado. Então, ele tem essa chave mestra. Ele tem todo o poder e ele pode abrir todas as portas. Então, ele quer dizer assim para aquele povo: você pode confiar em mim, porque eu tenho poder para abrir a porta certa na hora certa. Confie em mim, eu tenho poder e autoridade para abrir todas as portas. O que Deus estava trazendo quando ele dizia que era detentor da chave de Davi? Eu dou para vocês segurança, eu dou para vocês força, eu trago para vocês uma identidade firmada em mim. Eu tenho a chave de Davi. Eu sou o Senhor dos Exércitos e eu estou com vocês. Ora, diante do que os judeus vinham falando contra eles, Deus falava o contrário, dizendo assim: eu sou o Senhor dos Exércitos e eu estou com vocês. E no verso 8 é tão interessante que ele diz assim: coloquei diante de você uma porta aberta e ninguém pode fechar, não é? Então, na nossa vida, Deus abre portas, mas a maior porta que se falava nessa época, as igrejas, era a maior porta que se almejava, era a porta do Evangelho. Então, é interessante que muitas vezes muitas pessoas almejam muitas portas abertas em diversas áreas e isso é louvável. A gente buscar portas de emprego, portas, né, numa universidade, portas abertas, né, de uma oportunidade para um crescimento de um curso, né? Então existem vários tipos de portas abertas, né? Mas naquela época, quando se falava de portas abertas, se fazia referência muito mais a uma porta aberta para a pregação do Evangelho, porque se tinha a ideia, né? E esses são os valores do reino de Deus e a gente precisa falar sobre isso e trazer à luz essa verdade sobre as nossas vidas, né? Que é incomparável o valor que tem as oportunidades eternas sobre a nossa vida. O que é uma oportunidade eterna para você? O que seria uma oportunidade eterna nas nossas vidas no dia de hoje? E Jesus estava falando: abra uma porta diante de vocês que ninguém poderá fechar. Então, tinha muito esse direcionamento, né, de porta para a pregação do Evangelho, tá? E aí ele traz muito essa cultura, essa visão, né, que não é do seu jeito, é Deus que traz, né, essa inteligência, essa direção que nos direciona aos lugares certos, né? É Ele que tem todo o poder e ninguém pode impedir. Então, no verso 8º desse capítulo 3 de Apocalipse, a gente já vê Cristo falando para eles, né? Atingindo novamente a individualidade deles, tocando exatamente nos pontos, né, que poderiam trazer alguma preocupação. E Jesus fala para eles, ele alcança o coração deles, ele diz assim: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Uau! Ele diz, né, para mim, para você, aquilo que nós precisamos ouvir. E se estamos nos sentindo
fracos, Ele traz. Você tem pouca força, eu sei. Eu falo com você pessoalmente, eu sei quem você é, eu sei a sua história, eu sei de onde você veio, eu sei do que você ouviu, né? Eu sei de todo o ambiente que você viveu, eu sei de tudo isso, né? Eu sei que você está num ambiente que você se sente fraco, eu sei que você tem pouca força. E ali a gente estava falando de uma igreja que era pequena em números e em recursos. Eram simples e eram ex-escravos. Né? Então a realidade deles, né, não condizia com uma porta aberta, porque para eles parecia até estarem sentenciados a não terem portas abertas. Né? Eu não sei se você se sente assim, se você já se sentiu assim, que parece que para você não existem portas abertas, mas eu quero trazer uma novidade para você hoje, que existe aquele, e o nome dele é Jesus Cristo, e ele tem nas mãos a chave da casa de Davi, que é a chave mestra e que abre portas e ninguém fecha, e que fecha portas e que ninguém abre, e você pode confiar nele. Ele é o detentor da chave da casa de Davi. Então, a gente está diante dessa comunidade, a gente está diante de uma igreja pequena em números e em recursos, né? Sentindo que talvez não fosse para ela nenhuma e qualquer oportunidade, possibilidade. Mas Jesus é tão lindo que ele nos surpreende. E o que parece que não é para mim, para você, ele muda tudo. Ele faz tudo diferente. É extraordinário o nosso Deus. E Ele quer te dizer hoje que ainda que você se sinta tão fraco, tão débil, ainda assim, ainda que você não veja uma luz no fim do túnel, eu quero trazer para você as boas novas. Existe aquele que é a própria luz, que vem até ti e que diz: eu faço novas todas as coisas velhas se foram, eis que tudo novo se fez. Eu sou poderoso para transformar a sua vida e a sua história, trazer um renovo, trazer vida nova, reconstruir os muros caídos. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu sou poderoso para fazer tudo novo. Você acredita? Então vem. Aleluia, glórias a Deus. Então, dando continuidade, né? Ele continua, eu sei da sua pouca força, mas não negaste o meu nome. Eles eram fiéis, mesmo sendo poucos, mesmo tendo poucos recursos, mesmo sendo ex-escravos, eles eram fiéis. Isso fala de integridade, né? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, né? Então nós somos ensinados. Que tesouro nós temos aqui, né? Então eles permaneciam fiéis na sua fraqueza. E é tão interessante quando lá em 2 Coríntios 12:9, apóstolo Paulo traz essa realidade. O meu poder, Deus falando para ele, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele fala: me alegrarei na fraqueza. É na nossa fraqueza que Deus revela a força que ele tem. Que eu e você possamos entender essa realidade do reino de Deus, essa lógica de Deus, né? E trazer essa realidade para o nosso dia a dia e sermos transformados por essas palavras que nos enriquecem tanto, né? Que nós possamos ser estes, que mesmo diante da fraqueza, eles são fortalecidos, né? Que na fraqueza são fortes, né? E que na fraqueza permanecem ali fiéis. Amém?
Que eu e você sejamos esses que na fraqueza são fiéis a Deus, né? Tem escrito assim: não negastes o meu nome. Aleluia! Glórias a Deus, que lindo, que extraordinário, né? Gente, isso é para a gente tomar como modelo para as nossas vidas. É para a gente ser assim. Não está escrito aqui à toa. Essa carta foi deixada para a gente até os dias atuais, para que nós sejamos esses que na fraqueza são fortes. Amém? Aleluia! Glórias a Deus. Essa carta, a Filadélfia, é conhecida como a única carta que não tem repreensão. A única das 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, que não tem nenhuma repreensão. Você já imaginou uma igreja que não recebeu repreensão? Você gostaria de ser assim? Porque eu quero ser essa igreja. Que eu e você possamos ser essa igreja. Em nome de Jesus, que possamos buscar de todo o coração sermos esses. Amém? Que são fiéis ainda na nossa fraqueza. Amém? Vamos comigo. Você acredita que nós podemos, com a força de Deus, vencer todas as coisas? Você acredita que nós podemos, com a força de Deus, ser fiéis na fraqueza? Ser fortalecidos na fraqueza? Então vamos seguir. Vamos buscar a Deus. Vamos estar na presença de Deus. Vamos buscar ouvir as direções de Deus nesses últimos dias, que são dias trabalhosos, mas na presença de Deus nós podemos, como disse o apóstolo Paulo, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Amém? É Ele quem nos fortalece. Então não precisamos temer os dias trabalhosos, não precisamos temer os dias maus, porque confiamos naquele que nos fortalece. Os nossos olhos estão fitos no autor e consumador da nossa fé. E é nele que confiamos quando vêm os ventos fortes batendo no nosso barco. Amém? Aleluia! Glórias a Deus. Então vamos lá. E no verso 9... Deus faz várias promessas. Deus começa a trazer promessas para a igreja de Filadélfia, né? Porque Deus tem promessas para a nossa vida. Deus tem um novo ânimo, Deus tem um novo encorajamento, né? Deus tem recompensa, para aqueles que são fiéis, né? Então há uma declaração de amor de Deus para aquela igreja. Olha que lindo, olha que extraordinário. Deus se declara. Aleluia, glórias a Deus. Jesus ama a mim e a você. E Ele também se declara para cada um de nós de uma forma tão particular. Vamos ler ali o verso 10, 11, 12. Tem escrito assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escrevei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aleluia! Glórias a Deus. É tão interessante que no verso 10 ele traz uma promessa de justiça. Ele diz assim: olhe, eu sei que você tem sofrido com aqueles que são da sinagoga de Satanás. Né? Ele diz assim, são sinagogas e que dizem que são judeus, não são mentirosos. Né? Então, diante desses que são sinagoga de Satanás, né, que são mentirosos, ele diz assim: farei com que se prostre a seus pés. É tão forte isso e ao mesmo tempo tão profundo. Ele diz assim: olha, eles vão reconhecer que eu te amo. Olha que carta de amor. Eles vão reconhecer que eu te amo. É uma carta de amor minha para você, né? Estão falando contra, né, a minha amada, a minha noiva, a minha querida igreja de Filadélfia. Talvez essa igreja hoje seja você.
Talvez Deus esteja falando com você hoje, porque talvez você se identifique muito com a igreja de Filadélfia. E talvez você precise ouvir isso hoje, né? Que talvez alguns que se dizem filhos de Deus, mas não são, né? Estão falando contra a sua vida, né? E saiba que a justiça vem do Senhor e que é Ele que vai fazer com que eles reconheçam que o próprio Deus te ama. Amém? E eu quero trazer ainda outra parte que diz assim, ó, que ele livraria da hora da aprovação, né, que viria sobre todo o mundo. E aqui a gente tem duas linhas aí teológicas. Alguns dizem que Deus livraria a igreja de Filadélfia de uma aprovação que viria aí no final dos tempos, né? Então é uma referência já a esses dias finais dos tempos. Ou outras linhas teológicas dizem que eles já viviam um tempo difícil, né? Eles já viveriam, aquela região já vivia um tempo difícil, né? Mas que eles seriam livres, né? Eles seriam guardados daquelas dificuldades, né? Então, essa aqui já seria uma promessa de proteção, de guardar eles, né? E quando ele fala aqui, ó, guardaste a minha palavra de exortação à perseverança, né? E essa palavra no original grego significa upomone, que significa fortaleza triunfante. Eles ali guardaram a palavra, eles eram uma fortaleza triunfante. Eles se fizeram uma fortaleza triunfante e Deus o protegeria por conta de serem feitos fortaleza triunfante em Deus. Deus o protegeria dessa hora, dessa provação, independentemente da interpretação que a gente use. Eles eram fortaleza triunfante em Deus. Eles guardaram essa palavra no coração e Deus realmente os fez uma fortaleza triunfante. Amém? Para serem guardados do tempo dessa provação. E a outra promessa é uma recompensa, né? É uma recompensa no sentido de eles guardarem, né? Guarda o que tens para que ninguém tome sua coroa. Então, nós, tudo que nós alcançamos no Senhor, tudo que nós alcançamos em Deus, né? Ele nos orienta, Ele nos adverte, Ele nos encoraja. Guarde, né? É preciosidade, é muito valioso, é muito importante o que eu tenho ensinado para vocês, né? Essa fé, essas palavras, esses ensinamentos, né? Esses direcionamentos para você estar perto de mim, esses direcionamentos para você ter uma vida cada vez transformada conforme a minha palavra. Guarda essas riquezas que eu tenho te empregado. Guarda, para que ninguém tome a sua coroa. O que é coroa é recompensa, né? Então, nós não queremos, eu não quero que ninguém roube, né? Que nada possa tirar a nossa recompensa, que nada consiga arrancar de nós essa coroa. Em nome de Jesus, amém? Que possamos guardar as palavras, que possamos guardar a fé, que possamos guardar a nossa confiança, nossa perseverança, amém? Que possamos ter essa palavra de fortaleza triunfante guardada no nosso coração, amém? Que nós possamos ser estes que estão firmes, uma fortaleza de Deus na terra, amém? Inabaláveis, amém? Vamos nessa, vamos ser dessa forma, fomos chamados por Deus, né, para ter essa igreja aí como exemplo, como modelo sobre as nossas vidas e que possamos tê-la realmente assim, como esse modelo sobre as nossas vidas. E a outra promessa, aqui no finalzinho já, é sobre identidade. Oh, que extraordinário, porque Deus pensa na nossa identidade. Para Ele é muito importante que nós saibamos e tenhamos uma identidade nele. E para Ele é muito importante que eu e você tenhamos isso muito bem forjado, muito bem delineado entre nós e Ele. E nós mesmos. Amém? E aqui ele traz assim, ó. Escreverei.
olha, lá no verso 12, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Uau! Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aleluia! Então, ele traz essa identidade ao que vencer, né? Então, a gente vinha de um povo que já tinha passado ali por tantos terremotos, por tremores de terra, perderam muito, casas, templos, né? E eles estavam ali perseverando, eles estavam de pé, eles estavam firmes, eles não negaram o nome de Deus, apesar de tantas dificuldades que lhes eram apresentadas. Ainda tinha um povo que dizia que eles não eram povo de Deus, e eles ali buscando ser fiéis ao Senhor diante de toda essa situação. E aí Deus dá essa promessa: quem vencer, o farei coluna, né? Então ele dá aí uma identidade para aquele povo, né? Vocês terão essa identidade de uma coluna, daqueles que sustentam, uma coluna no templo do meu Deus, aqueles que sustentam o templo de Deus. E isso tem todo um significado espiritual, né? E aí a gente vai buscando, né, perceber que Deus tem essa identidade, né, para cada uma das nossas vidas. Ele tem promessa de identidade, né, para a gente. E aí fala assim, ó, escreverei nele o nome do meu Deus. Outra forma, né, de identidade. E é tão interessante que lá em 90 anos depois de Cristo, a história conta que Filadélfia teve que ser reconstruída. E ela então recebe um novo nome por conta dessa reconstrução, né? Então, existia todo esse contexto cultural que a sociedade tinha experimentado. E é tão interessante que Deus, ele fala conosco da nossa linguagem, né, trazendo à luz o que a gente falou no início, e ele toca novamente nessa individualidade deles, né? Eles tinham recebido um novo nome no tempo da reconstrução. E aí Deus fala assim, olha, escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. E também escreverei nele o meu novo nome. Ele fala então, né, que escreverá, né, naquelas pessoas, né, que constituíam ali a igreja de Filadélfia, o seu novo nome, que tinha a ver com esse novo tempo, essa nova história, esse novo tempo vitorioso que Deus determinaria, né, sobre os vencedores. E é isso que Deus faz conosco. Amém? Ele tem esse novo nome também para escrever sobre aqueles que são fiéis. Amém? Que se identificam aí com aqueles que se identificam, né, com o que a igreja de Filadélfia nos traz e que são fiéis, como a igreja de Filadélfia buscava ser. Eu te darei um novo nome, o nome da cidade do meu Deus. Então Deus daria para eles um novo nome. E é tão extraordinário isso. E aqui embaixo ele escreveria nele o seu novo nome. Então Deus tem um novo nome para mim e para você. Uma nova história para mim e para você. Ele escreve a um papel, né, no livro das nossas vidas. Ele escreve um novo nome, com um novo sentido para mim e para a sua vida. Amém? Você acredita nessa realidade sobre a sua vida? Porque ele tem um novo nome para você. Ele tem uma nova história para escrever sobre a sua vida. Eu quero encorajar, que é tempo. É tempo de, como um livro aberto, abrirmos a nossa vida diante de Deus, para que Ele possa escrever o novo nome dEle nas nossas vidas. Amém? Você quer ter esse novo nome? Porque Deus tem isso para a sua vida. Ele quer escrever no livro da sua vida, no livro da sua história, um novo nome. E é o nome que Ele quer dar
para você, dessa nova identidade nele, porque ele tem uma identidade nele para a sua vida, para a sua nova história. Amém? Você crê nisso? Porque Deus tem isso para a sua vida. Aleluia, glórias a Deus por essa realidade. Que Deus nos ama e Ele tem uma nova história. Aleluia. Guarde isso. Se apegue a essa palavra. Não deixe essa palavra passar. Em muitos versículos, nós vemos as palavras de Deus comparadas a um alimento. Né? E você tem a opção hoje de mastigar, digerir, né? E usufruir das vitaminas, sais minerais, desse alimento que traz toda a saciedade, né? Para seu corpo, né? Espiritual e físico também. E você também tem a possibilidade de ver essa mesa, de ver esse prato posto e dizer: eu não quero comer. Você tem essas duas possibilidades diante de ti. Eu quero te propor que você se alimente dessas palavras, que você possa sentir o gosto, que você possa digerir e que você possa usufruir e ser saciado. Receber vitaminas, sais minerais, né? E tudo que esse prato tem para te alimentar hoje. Amém? É isso que eu estou entregando hoje para você. Em nome de Jesus. E por fim, para completar essas palavras sobre a igreja de Filadélfia, as igrejas do Apocalipse, todas elas, e vale a pena a gente estudar cada uma, porque elas são como um espelho que nos revelam, né, o que precisamos mudar, né, nos revelam o que está ok, tá? Elas nos ensinam tanto sobre o que Deus tem, o que Deus quer de nós aqui na Terra. Elas nos revelam então quem somos em Deus. E essa carta especificamente, ela nos coloca numa situação de questionarmos a nós mesmos. E eu queria te convidar a fazer essa autoanálise nesse momento, fazermos juntos, né? Se eu tenho vivido na verdade, se eu tenho sido verdadeiro comigo mesmo e com o outro, no meu dia a dia, na minha vida, nas minhas atitudes, nas minhas palavras, né? Na minha postura, se a verdade está em mim e se eu sou verdadeiro em tudo que vivo e que faço. Se há essa transparência na minha vida. Porque se não há, nós somos chamados hoje a viver nessa verdade. Porque quem fala conosco é aquele que é santo e verdadeiro. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Né? Ele fala de santidade. E a santidade nós alcançamos pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. E Ele nos chama para sermos santificados. Aleluia, glórias a Deus, pelo seu sangue. E cada dia aprendermos com Ele e sermos mais parecidos com Cristo. Amém? Sendo transformados pelas tuas palavras. Nós temos buscado essa santificação em Deus. Nós temos buscado sermos santos em Deus. Porque aquele que fala conosco hoje é santo e verdadeiro. Aleluia! Somos chamados também a perceber se temos sido fortes na fraqueza, né? Então, se nós olhamos para a nossa realidade e nos vemos tão débeis, tão fracos, tão sem possibilidades, eu posso encontrar no meio dessa fraqueza a fortaleza em Deus para ser fiel, a fortaleza em Deus para ser íntegro. Será que eu tenho sido essa igreja? Será que eu tenho sido dessa forma? Será que eu tenho seguido esse caminho ou não? Porque aquele que fala conosco, ele nos traz para esse caminho. Ele nos ensina a andar nesse caminho, mesmo na fraqueza, sermos fiéis, sermos íntegros. Amém? E outra palavra que temos aqui, ele é detentor
da chave da casa de Davi. E a pergunta é se nós temos confiado nas portas abertas vindas daquele que é detentor de todas as portas. Porque ele nos chama para um estado de confiança. Não é do meu jeito, não é do meu jeitinho. Ele me ensina, ele me dá direção, ele me guia e ele abre a porta. Porque ele é detentor da chave mestra. Amém? Então ele nos traz para esse ambiente de portas abertas no tempo e no modo dele. Eu faço a minha parte, não é isso? Eu faço o que depende de mim, mas quem detém a chave de abrir as portas é o Senhor. É aquele que tem a chave da casa de Davi. É o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores. E que determina portas abertas nos céus e na terra. Amém? Aleluia! Glórias a Deus! Outra pergunta é se nós temos confiado na justiça de Deus, porque Ele é justo e Ele vai fazer justiça pelas nossas vidas. Então, outra pergunta é se nós temos amado a Deus como esse povo de Filadélfia. E a outra pergunta e questionamento para nós é se nós temos guardado as palavras, guardado a fé, guardado a perseverança, guardado todas as riquezas que Deus tem nos dado, né? Para que não percamos a nossa coroa. Então, as perguntas são essas, para que nós possamos ser alertados nesse dia. Amém? Aleluia, glórias a Deus. É sempre um prazer estar aqui com vocês e eu agradeço a Deus nesse momento por essas palavras. Eu queria orar pela sua vida e para que nós possamos guardar essas palavras que nós temos recebido e possamos ser conduzidos por Cristo a essa vida de verdade, santidade, sermos fortes na fraqueza, confiantes naquele que Ele mesmo abre as portas, né? Confiarmos na própria justiça de Deus, que nós possamos guardar tudo isso que Deus tem nos oferecido. Amém? Ó Pai, queremos te agradecer nesse dia pelas tuas palavras, pela sua bondade, pela sua fidelidade, porque o Senhor sempre é bom, mesmo quando, de alguma forma, nós não entendemos as situações na caminhada. O Senhor continua sendo bom nas nossas vidas. Obrigada por nos ensinar sobre essas palavras da igreja em Filadélfia, o quanto o Senhor nos entrega de riquezas. Senhor, nessa leitura, nos ajuda, Pai, a sermos, Senhor, dessa forma, a sempre verdadeiros, Pai, na nossa postura, nas nossas palavras, nos ajuda a buscarmos a santificação, conforme diz a tua palavra. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Nos ajuda, Pai, a confiarmos naquele que é detentor da chave da casa de Davi, que sejamos esses que fazemos a nossa parte, que sabemos que temos a nossa parte a fazer, Senhor, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento a fazer, mas que saibamos também, Senhor, que o abrir de portas vem do Senhor e o que o fechar de portas também vem do Senhor, que possamos ter essa clareza, que possamos seguir confiantes nessa verdade. Pai, nos ajuda ainda a saber que a justiça vem do Senhor e que o Senhor é Deus acima no céu e aqui na terra, que é Deus justo e que sempre fará a justiça. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a guardar todas as riquezas que temos recebido espirituais do Senhor.
todos os ensinamentos, todas as palavras, nos ensina a permanecermos guardando a fé, Senhor, para que nos dias maus possamos permanecer firmes, de pé, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia! Amém? Se você concorda, diga amém. E eu quero aproveitar nesse momento para te encorajar a tocar no sininho, compartilhar essas palavras. Se você gostou dessa palavra, está dando o seu like para você receber mais notificações de palavras como essas, para podermos crescer juntos na fé e para que essas palavras cheguem até nós e cheguem ao maior número de vidas. Amém? Para que mais e mais pessoas sejam tocadas e aprendam sobre o cuidado de Deus, a proteção de Deus, as riquezas celestiais que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Posso contar com isso? Posso contar com você? Você me ajuda nisso? Em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.